Tudo bom, pessoal? Domingo, vim aqui para o estúdio, passei 2 dias em Washington trabalhando, foi uma loucura, então vim já aqui para gravar uma aula que eu preciso apresentar essa semana e gravar esse vídeo que eu quero falar para vocês aqui. O que aconteceu? Durante esses dias que eu estava em Washington, eu recebi muitas mensagens e e-mails de pessoas desesperadas por causa de posts que são colocados aleatoriamente nas redes sociais. E isso é uma coisa que me preocupa bastante. Primeiro, me preocupa a responsabilidade de quem está postando isso. Segundo, me preocupa porque as pessoas estão seguindo, continuam seguindo empresas de consultoria, continuam seguindo aventureiros que vão postando coisas para captar clientes para empresas de consultoria. Isso é uma coisa que é muito complicado, porque além de mexer com o seu emocional, ele passa uma meia informação sem te dizer exatamente o que ele também não sabe o que é. E aí, quando você chega na empresa de consultoria, que não tem advogados, eles vão passar para você também uma outra informação que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E aí, essas pessoas acabam gastando dinheiro, fazendo besteira, metendo os pés pelas mãos e acabando piorando até a situação delas. Então eu vou gravar aqui para vocês explicando o que está acontecendo com essa questão do recadastramento, que muitas pessoas estão desesperadas e não estão entendendo o que está acontecendo, e um monte de aventureiro que não tem a menor ideia do que estão fazendo, estão colocando besteiras na internet. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o que é, eu fiz até um relatóriozinho aqui, onde para eu não me perder, não deixar de passar nenhuma informação, e aí eu vou deixar aqui, nessa mesma sequência que eu vou lendo isso aqui para vocês, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, para que se você quiser conferir qual é a íntegra da ordem executiva, qual é a íntegra da nova normativa da USCIS e qual é a estrutura para você que eventualmente quiser fazer o seu, tiver que fazer, não é se quiser, tem que fazer o seu recadastramento, como você vai fazer isso daí, tá? Se você fez um processo, se você tem um escritório de advocacia te orientando, se você já tem um advogado, consulte este advogado, porque o seu caso pode ser que não entre aqui ou pode ser que entre aqui, vai depender da estrutura do seu processo, de quanto tempo isso aconteceu, a idade dos seus filhos, uma série de coisas, ok? Então, se você já tem alguém que fez o seu processo, por favor, fale com esta pessoa e ela vai saber te dizer qual é o melhor caminho para o seu caso, se você precisa fazer alguma coisa ou se você não precisa fazer nada. Vamos lá, então vamos começar do começo. O presidente Trump assinou uma ordem executiva dizendo que todas as pessoas que estivessem dentro dos Estados Unidos precisariam ter um recadastramento. Eu acho que vocês lembram do vídeo que eu fiz lá atrás dizendo, olha, isso aqui ainda tá no ar, isso aqui ainda não tem uma regulamentação, existe uma ordem executiva dizendo, precisa se cadastrar. Agora o que vai acontecer? Agora vamos ter a normativa, quais são as pessoas que precisam se recadastrar, como será feito esse recadastramento, onde será feito, quem são as pessoas que serão responsáveis por esse recadastramento, tudo isso. Eu já expliquei isso para vocês antes, tá? Ter uma ordem executiva não quer dizer necessariamente que ela já vem com tudo isso no corpo dela. Então algumas delas precisam de uma regulamentação, precisam demonstrar como a coisa vai funcionar, quem será a autoridade competente, aonde você faz, se vai haver um custo, se não vai, tudo isso vem depois numa normativa específica, ok? Então, a secretária Kristi Noem, do DHS, relembrou a todo mundo anteontem, por isso que um monte de gente ficou desesperada, porque pegaram o post dela, interpretaram de acordo com as vozes da cabeça, sem ter o menor conhecimento do que estava acontecendo, e postaram. Quando você pega e posta e lê um negócio daquele, como muita gente me mandou, essas irresponsáveis que saem postando, eles pegam a informação e postam para chamar atenção. Aí o que acontece? As pessoas entram em desespero, começam a repostar e começam a mandar para outros. Aí eles ganham visualizações, ganham likes, ganham dinheiro, ganham coisa de irresponsável, tá? Coisa de gente irresponsável. Mas vamos lá. Aí a secretária postou isso dizendo, olha, só lembrando a vocês, agora, dia 11, é o último dia para o recadastramento, tá? Se você ainda não se recadastrou, você é obrigado a se recadastrar. Se você entrou depois de tal período, você também tem que se recadastrar. Se você entrar a partir de agora e você não tiver, você também vai ter que fazer. Eu vou explicar tudo isso lá na frente para vocês. Mas foi isso que a secretária Kristi falou, ok?
ela simplesmente lembrou que as pessoas que estavam nos Estados Unidos há mais de 30 dias precisariam ser identificadas via fingerprint, via fotografia, e, senão, essas pessoas poderiam ser multadas, presas, ou ambos, presas e multadas, ok? Foi esse o post dela, certo? Isso, muitas pessoas já tinham visto lá atrás, e essa normativa, inclusive, já foi publicada pela USCIS. Mas, vamos continuar para a gente não perder, tá? O que essa normativa objetivamente diz? Não obviamente, mas objetivamente diz que pessoas que estão presentes nos Estados Unidos há mais de 30 dias, sem evidência de registro em algum órgão federal de controle, ou seja, se essa pessoa não passou por um órgão federal de controle, ela precisa ser registrada. Se você passou pelo border, entrou com seu visto de turismo nos Estados Unidos, ficou 33 dias dentro dos Estados Unidos, você precisa fazer um novo recadastramento? Não, porque você já teve ali o cadastramento do border. Tá? Mas se você entrou via Canadá, ou se você entrou via acordo do NAFTA, né, do USMCA, se você entrou de alguma outra forma, inclusive indocumentada pelos Estados Unidos, você é obrigado a se documentar. Porque se você não tiver uma prova no momento, vamos dizer que você é parado num trânsito, tá? Numa polícia de trânsito. E essa polícia fala para você, olha, eu quero uma comprovação de que você está legalmente dentro dos Estados Unidos, que você foi inspecionado legalmente dentro dos Estados Unidos. E você fala, veja bem, ali o policial vai pegar você e vai levar para a prisão, tá? Porque você está sem uma identificação federal válida, sem uma identificação junto ao governo federal que seja válido e que efetivamente comprove não só o seu status, mas também a sua regularização junto ao governo, o seu reconhecimento junto ao governo. Tem pessoas aqui dentro dos Estados Unidos que entraram pela fronteira aqui nesses últimos 4 anos e a gente não tem a menor ideia de quem são essas pessoas. Se eles são traficantes, se eles são terroristas, se eles são apoiadores de grupos. A gente não sabe. Isso é uma segurança para todo mundo, não é só para o governo federal, é para todo mundo, é para você também. Tá? Então é importante que essas pessoas se cadastrem, ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o que está no site da USCIS, e aí vocês podem olhar aqui no link, eu vou deixar esse aqui, eu acho que vai ser o terceiro link, eu vou deixar aqui para vocês lerem lá no próprio site, porque ali diz absolutamente tudo, mas eu já vou trazer para você, porque se isso aqui não couber para você, você nem perde seu tempo, tá bom? Então vamos lá. Quem deve se registrar? Todos os estrangeiros com 14 anos de idade ou mais, ou seja, Daniel, eu tenho um filho de 11 anos, eu preciso fazer isso? Vamos ler de novo. Todos os estrangeiros com 14 anos de idade ou mais, certo? A gente vai chegar numa outra parte que é polêmica, que tá gerando muita discussão aqui, mas vamos continuar lendo aqui. Todos os estrangeiros com 14 anos de idade ou mais que não foram registrados e não tiveram suas expressões digitais coletadas ao solicitar um visto para entrar nos Estados Unidos ou um status para permanecer nos Estados Unidos. Você que entrou aqui nos Estados Unidos há 2, 3 anos, seu filho tinha 12 anos, tá? Agora ele fez 14, você fez uma mudança de status para estudante. Precisa recadastrar esse seu filho? Precisa. Tá? Ou seja, todos aqueles maiores de 14 anos que não tiveram um recadastramento federal antes precisarão fazer um novo recadastramento federal. Por quê? Porque muda fingerprint, muda o aspecto dele, muda uma série de coisas, né? Então ele precisa refazer novamente, e eu acho isso super correto. Para permanecer nos Estados Unidos e que permanecerem por mais ou igual ao período maior ou igual a 30 dias, tá? Ou seja, se essa pessoa ficou mais de 30 dias ou ficou exatamente 30 dias, tem que fazer esse recadastramento. Eles devem fazer o pedido antes do término destes 30 dias, certo? Mas meu Deus, eu não sabia. Não conhecer a lei não é excusa para você quebrá-la, tá? Não quer dizer que você, eu não sabia, então eu estou perdoado. Não, mas faça. Porque é importante você fazer isso daí para estar de acordo com a legislação. Senão você pode ter muitos problemas, prisão e multa, ok?
Vamos lá. Quem são os responsáveis pelos menores? Os pais. Os pais ou responsáveis legais de estrangeiros com menos de 14 anos de idade são os responsáveis para solicitar o registro de estrangeiros com menos de 14 anos que não foram registrados e permanecem nos Estados Unidos por 30 dias ou mais antes do término deste período de 30 dias, ok? Outro requisito. Qualquer estrangeiro previamente registrado ou não que completar 14 anos nos Estados Unidos dentro de 30 dias após o seu 14º aniversário. Ou seja, fez 14 anos dentro dos Estados Unidos, tem que fazer, tá aqui, eu vou deixar aqui no link para vocês lerem, tem que fazer o novo recadastramento, tá? Ah, mas meu filho fez 14 anos há um tempão atrás, mas durante esse período ele pegou o green card dele, ou ele pegou o combo card dele, e hoje ele tem 19 anos. Eu preciso fazer isso? Não, porque ele já fez o cadastramento quando ele pegou o combo dele, que ele fez o fingerprint, ou quando ele fez o green card dele, que ele também fez o fingerprint. Mas, se o seu filho fez 14 anos agora e ainda não pegou nenhum desses documentos, ou não fez nenhum desses fingerprints, você precisa fazer. Converse com o seu advogado. Terceira vez que eu estou falando, converse com o seu advogado para ele ver se o caso do seu filho é aplicável nisso daqui, ok? Observação. Os índios americanos nascidos no Canadá que entraram nos Estados Unidos sob a seção 289 da INA, que é a INA, Immigration and Nationality Act, e membros da tribo tradicional Kickapoo do Texas, que entraram nos Estados Unidos sob a lei da banda de Kickapoo do Texas, não são obrigados a se registrar. Ou seja, se você não é um índio, não está liberado, ok? Se você já cumpriu com o seu dever de registro ou obteve suas impressões digitais, caso sejam necessárias, em conexão com a sua estadia atual nos Estados Unidos, de 30 dias ou mais, e ainda não completou 14 anos nos Estados Unidos desse registro, não é necessário o seu registro. Ou seja, foi o que eu expliquei antes. Se você já fez o seu combo card, o seu green card ou qualquer outro procedimento que exigiu o biometrics, você não precisa fazer de novo. Fez recentemente. Ah, fiz há 15 anos atrás. Entre em contato com o seu advogado para ver se você precisa fazer, tá? É importante as pessoas fazerem isso. Nós estamos vendo cada vez mais que o controle vai ficar cada vez mais restrito com relação às pessoas que estão indocumentadas nos Estados Unidos. Existem diversas formas das pessoas fazerem. Ah, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora porque ficou ilegal aqui nos Estados Unidos muito tempo e quer sair fora, tá? Existe ali o DHS-1, se eu não me engano é o nome do app, onde a pessoa cadastra, fala, olha, eu vou sair no dia tal, certo? E o DHS vai saber que você vai sair. A partir do momento em que você sair, você obviamente já está liberado e não terá qualquer tipo de persecução ou qualquer tipo de prisão ou qualquer tipo de situação que possa eventualmente trazer um prejuízo ainda maior para você. Recomendo que vocês que eventualmente estejam indocumentados, leiam sobre isso, pesquisem sobre isso, entendam sobre essa questão, e entendam que sim, vai haver um endurecimento maior da legislação e não tem como as pessoas ficarem fazendo de conta que isso não está acontecendo. Sim, está acontecendo, precisa regularizar. Infelizmente, nós tivemos uma entrada absurda de muitas pessoas dentro dos Estados Unidos, inclusive pessoas ligadas ao crime internacional e também a tráfico de pessoas, tráfico de drogas e uma série de coisas. Nós precisamos ter um controle sobre essa questão e eu acho que todos nós precisamos colaborar e facilitar esse tipo de situação, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, links na descrição. Obrigado.